Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso assunto do Oriente Médio, dos alunos do nono ano. E hoje nós temos uma missão bem complicada, porque nós vamos falar de alguns países do Oriente Médio. Não vamos falar de todos, porque não são muitos, mas cada um tem as suas especificidades. Mas baseado no livro de vocês, foram selecionados alguns que ressaltam e que são importantes para conhecer o Oriente Médio como um todo, tá? Principalmente porque, como eu havia dito nos primeiros vídeos, é uma região do planeta onde se tem muitos conflitos, é uma região importante geopoliticamente falando, a questão do petróleo, né? Relembrando um pouco dos vídeos anteriores. Então, falar de cada um de uma maneira tão resumida se torna um pouco complicado, mas eu acredito que a gente, falando os pontos principais, os mais importantes, o que destaca cada país dentro do Oriente Médio, vai ajudar vocês a compreender melhor essa tão importante região da Ásia, certo? Então, o primeiro país selecionado é o Iraque. E aí na tela vocês vão sempre ver o mapa, onde o país está localizado, né, quais são os seus vizinhos. Todos eles são do Oriente Médio. E também a bandeira, que é um emblema importante para a gente remontar a ideia do país que a gente está falando. Então, o Iraque, ele é muito conhecido, principalmente na mídia, por sempre estar envolvido em algum conflito, certo? Aliás, a maioria dos países do Oriente Médio, com exceção de alguns poucos, sempre são falados no noticiário cotidiano, principalmente pelos conflitos envolvendo política, religião, né? Às vezes conflitos muito sangrentos, que infelizmente acontecem, resultando de milhares de mortes, né? Não só dentro do Oriente Médio, mas também envolvendo outros países que estão fora dessa região. Então, o Iraque, ele tem essa importância, ele faz fronteira aí com o Irã, com a Turquia, com a Síria, né, com a Jordânia, com a Arábia Saudita e com o Kuwait. O Iraque, ele possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E isso torna um país muito visado geopoliticamente falando, certo? Mas apesar dessa riqueza tão grande de petróleo, que é uma riqueza mundialmente reconhecida e que tem no seu território de maneira abundante, o Iraque ele apresenta um crescente estado de pobreza da sua população, a população, na grande maioria, muito pobre, e um processo de desagregação social. O que é que significa isso? Não existe uma unidade dentro do Iraque. O Iraque tem muitos conflitos internos envolvendo diversos interesses, né? E isso provoca um descontentamento, uma desagregação por parte da sociedade. Um dos fatores que vieram causar muitos problemas para o Iraque vigorou a partir de 1979, quando o país teve a ditadura, foi iniciada a ditadura de Saddam Hussein. Acredito que alguns de vocês possam já ter escutado falar sobre esse homem, e a maioria, talvez pela questão da idade, talvez por ser muito jovem, não pegou notícias que envolviam esse ditador iraquiano, que começou o seu governo ditatorial em 79 e se apoderou de todas as riquezas do Iraque. Então, é até importante a gente repensar esse conceito de ditadura, porque uma ditadura
ela é um governo baseado na vontade de um ditador, de uma pessoa que se coloca como principal daquele país, daquela região, e por meio dele acontece todas as coisas, né? Ele se torna praticamente um dono, um possuidor daquilo que ele comanda. Então ele acabou que se apoderando das riquezas do país, deixou a população muito empobrecida e não se relacionava muito bem com os outros países, nem os países vizinhos a ele, nem aos que eles chamam lá no Oriente Médio de Ocidente, que somos nós aqui da América e da Europa, certo? É muito comum a população asiática, o pessoal de cultura asiática, se referir a nós que estamos no lado esquerdo do meridiano de Greenwich, de povo ocidental, de cultura ocidental. E grande parte dessas pessoas, principalmente no Oriente Médio, eles têm um pouco de, vamos dizer assim, eles não conseguem se relacionar bem com essa cultura ocidental. Então, Saddam Hussein, durante todo o seu período ditatorial no Iraque, ele além de assoberbar a própria população com as suas medidas antidemocráticas, duras, ele também hostilizava qualquer tipo de aproximação dos outros países. Só que aí o que aconteceu? Em 2003, nos Estados Unidos, eles, como uma grande potência mundial, e eu costumo dizer que os Estados Unidos sempre está envolvido nos conflitos que acontecem ao redor do mundo, em 2003, os Estados Unidos foram interferir nas questões iraquianas, né? Sempre respaldado pela Organização das Nações Unidas e também visando, né, do ponto de vista geográfico, o petróleo da região. Então, Saddam Hussein ele tinha ele comandava aquele país e dificultava muitas coisas de acesso às riquezas do país. Os Estados Unidos, que é o maior consumidor de petróleo do mundo, nessa região tem um interesse especial. E em 2003, já bem assoberbado por essa política do Saddam Hussein, os Estados Unidos interferiram nessas questões que aconteciam dentro do Iraque e começou um processo de deposição da ditadura de Saddam Hussein, levando esse ditador à execução, né? Isso em 2003 foi muito divulgado, a gente chegou a ver na mídia, televisão, o julgamento do ditador pelos Estados Unidos e ele foi levado à pena de morte, certo? Então, todo o legado de Saddam Hussein dentro do Iraque foi retirado pela população iraquiana, que já estava muito judiada pela questão da ditadura dele e não ofereceu nenhum apoio a ele, que estava sendo deposto pelos Estados Unidos, né? Inclusive também lembro na época que os iraquianos derrubaram as estátuas que ele mandava fazer e afixava nas praças do Iraque. E todos assistiram esse julgamento do Saddam Hussein. Ele que também foi responsável pela morte de muitas pessoas, compatriotas dele, pelas suas medidas conflituosas. E os Estados Unidos vieram a interferir nessa questão. Isso acontece muito nas relações geopolíticas, principalmente quando o país ele é muito dominante, como é o caso dos Estados Unidos e alguns países da Europa. Eles tendem a fazer governos de coalizão em locais onde a democracia não consegue se desenvolver. Então, você vai ver, enquanto eu estiver falando aqui de alguns países do Oriente Médio, muito essa palavra de governo de coalizão. O que é que significa isso? É quando aquele país está tão desorganizado e num estado tão deprimente na sua sociedade que os países, principalmente os mais potentes, os mais poderosos, eles se unem e vão interferir no governo daquele país que está passando por isso. Então, às vezes, eles passam anos à frente desse país a qual estão fazendo a intervenção, até que o país se ajuste e
se adequa aos interesses mundiais, certo? Que também esses interesses mundiais não são tão nobres, certo? Eu não vou dizer aqui que os Estados Unidos estavam com pena da população iraquiana e da ditadura de Saddam Hussein resolveu salvar o país das garras de Saddam Hussein, né? Isso eu não seria correto também afirmar, porque realmente não foi assim. Nós sabemos dos interesses geopolíticos, principalmente numa região rica em petróleo, certo? Então, existem interesses que não são tão nobres, mas que acabam se fazendo de melhores devido à situação tão desastrosa que o Iraque passou durante todo esse governo ditatorial de Saddam Hussein. Depois que Saddam Hussein foi executado, em 2011, muito tempo depois, que o país já estava começando a se restabelecer, as tropas estadunidenses saíram do Iraque. Só que esse restabelecimento durou muito pouco. Os Estados Unidos mandou as suas tropas novamente em 2014, porque o Iraque começou a sofrer outro tipo de intervenção muito perigosa e não muito diferente da ditadura de Saddam Hussein, porque o Estado Islâmico ele começou a tentar dominar a política do Iraque. O Estado Islâmico, quando a gente fala assim, como a gente viu nas aulas anteriores, eles não têm um país, né? Está sendo negado ainda um território para qual eles se fixem, para ter um lugar próprio onde eles possam lidar com as suas próprias questões. E por eles não ter esse território próprio, eles acabam que também agindo de interferência em outros países. Então, o Estado Islâmico, a partir de 2014, começou a tentar dominar a política do Iraque e começou a haver outros conflitos e também algumas partes do Iraque, como a região habitada pelos curdos, entrar em conflito por querer a independência, ou seja, não querer mais fazer parte do Iraque e querer seu próprio território. Então, além dessas questões de conflitos internos, existem muitas etnias, muitas culturas, muitos povos que são a nação e que reivindicam territórios para formar o seu país, como no caso do Estado Islâmico, dos curdos que nós falamos nos vídeos anteriores. Então, esse panorama muito resumido é o que caracteriza o Iraque, certo? Na sua realidade mais evidente. O próximo país, aliás, país não, nesse caso, dentro de todos o que a gente vai falar hoje, se eu não me engano são 10 ou são 11 países que nós vamos falar, o Kurdistão, ele até agora não é um país, porque se vocês lembrarem de uma explicação que eu dei muito no começo do ano, a diferença que a gente falou sobre o que é um estado, o que é um país, o que é um território, o que é uma nação. Se vocês observarem no mapa, o Kurdistão, ele é apenas uma nação. Apesar de ter a bandeira, né, o símbolo deles, da nação deles, eles não têm um país, uma delimitação territorial que possa ser chamada de país. Eles têm uma nação, têm uma cultura própria, têm uma administração própria, mas ele não é reconhecido. Então, é como eu coloquei aí, ainda não é um país, mas uma nação que reivindica sua independência. Porém, por que até agora isso não aconteceu? Já que pelo mapa aí vocês estão vendo que é uma região bastante significativa, quase metade do Iraque, envolvendo também as nações vizinhas, como Irã, Síria, Turquia, que o povo curdo está ali sempre unido, justamente porque se eles se espalharem, eles podem cada vez mais se distanciar dessa ideia de independência deles. Então, eles estão sempre ali, apesar dos conflitos, apesar dos ataques vindos do Iraque, do Irã, da Turquia, da Síria, dos países europeus que não apoiam a independência deles. Eles estão ali sempre juntos porque o ideal deles é conseguir a independência, né? Eles querem ser país. Então, nesse mapa aí, que está nesse lilás e tem o nome Kurdistão, é o território que é controlado por forças curdas.
mas que não é um país ainda. Então, desde 1920, quando terminou a Primeira Guerra Mundial e teve a derrota do Império Turco-Otomano, que vocês vão se aprofundar depois para saber disso aí em história, há essa promessa de se criar uma região para os curdos, o que até agora não aconteceu. Né? Já estamos aí há 100 anos, há um século de promessa sem que o povo curdo tenha um país para chamar de seu, certo? O próximo país é a Turquia. Turquia é um país dentre os mais famosos do Oriente Médio. Só que é interessante, vejam aí que eu coloquei bem destacado para lembrar que a Turquia é um país transcontinental. Ou seja, é um país que se localiza em 2 continentes ao mesmo tempo, sendo que a maior parte da Turquia fica na Ásia, pertencente à sub-região do Oriente Médio, e a menor parte da Turquia fica na Europa. Então, o país transcontinental é aquele país que está em 2 continentes ao mesmo tempo, certo? Então, a Turquia, a Rússia, o Egito, são países que eles têm essa característica. Eles estão uma parte no continente e uma outra parte em outro continente. Mesmo que um dos continentes tenha uma parte menor, mas tem esse aspecto da transcontinentalidade, certo? Observando no mapa, a Turquia fica entre o Mar Negro ao norte e o Mar Mediterrâneo ao sul, certo? A capital da Turquia é Ankara, a capital oficial da Turquia, mas muitas pessoas confundem com Istambul, né? Essa questão da capital, ela é muito importante nesses países transcontinentais, porque geralmente o lado que fica num continente adota uma capital e o lado que fica no outro continente adota uma capital. Mas como ele é um país só, ele tem que ter uma capital única, oficial, que no caso da Turquia é Ankara. Vocês estão vendo aí no mapa. Istambul é a principal cidade do país, certo? E é a única cidade que fica em 2 continentes. Se vocês olharem aí no mapa Istambul, que eu vou aqui passar o mouse, ó, Istambul fica aqui. Essa parte aqui de Istambul fica para o Oriente Médio e essa outra parte aqui fica para a Europa. Então, Istambul é a única cidade que fica em 2 continentes ao mesmo tempo, assim como o próprio país, a Turquia, tem essa divisão, porque na realidade só essa parte aqui da Turquia é que é europeia. O restante é ligado ao Oriente Médio, como vocês podem ver aqui, o Iraque, né, que faz fronteira com a Turquia, e a Ásia, basicamente o Oriente Médio, uma subdivisão da Ásia, fica com a maior parte, certo? Então, Istambul não é a capital da Turquia é Ankara, mas Istambul tem essa evidência, porque ela também já foi capital, se eu não me engano, mas porque é uma cidade que fica dividida entre 2 continentes. 99% dos turcos, né, do povo que vive na Turquia, segue o islamismo. É uma religião que não é oficial do país, apesar de ser a maioria seguir. Porque a Turquia ela segue o princípio do secularismo. O que é o secularismo? É fazer com que a religião não influencie nas decisões políticas e sociais, certo? Mas a presença do islamismo é muito forte, mas não chega ao ponto de interferir nas decisões do país, como a gente vai ver que isso acontece em muitos países do Oriente Médio, que a política e a organização social desses países é influenciada diretamente pela religião. Próximo país é o Irã. Irã, que é um país muito grande, é o país mais populoso e é o segundo maior em tamanho do Oriente Médio. Então, tem uma importância expressiva dentro dessa região. O Irã também tem a sua base econômica voltada
para o petróleo, só que toda a extração petrolífera desse país é comandada pelo Estado, ou seja, não existem empresas privadas que tratam do petróleo dentro do Irã, certo? E o seu território, ele está basicamente todo dentro de um deserto, certo? Essa região do Oriente Médio, como eu falei na aula dos aspectos físicos do Oriente Médio, é uma região que predomina grande parte em deserto. E essa característica climática de deserto, uma delas é possuir poucos recursos hídricos. Como o Irã ocupa grande parte dessa região, ou seja, tem dentro do seu território uma grande quantidade de terra pelo deserto, a escassez de recursos hídricos é muito forte. Então, ele possui poucos recursos hídricos. Falando um pouco da questão da geopolítica e da política propriamente dita do Irã, o regime político do Irã é radicalmente religioso, ou seja, ao contrário da Turquia, que tenta não atrelar a religião à política do país, o Irã já faz o contrário. A organização política do Irã é totalmente voltada para a religião, obedece aos princípios religiosos e é totalmente antiliberal, ou seja, como eu falei, o que é ser antiliberal? É ter predominância de capital privado, de empresas privadas dentro do país, como eu falei para vocês lá em cima do petróleo. As empresas de petróleo, que extraem petróleo, que comercializam petróleo, não são empresas particulares, são empresas públicas, é o Estado que comanda esse comércio. E aí o principal líder político e religioso do Irã se chama Ayatollah, que é o cargo maior, é o principal, é vitalício, ou seja, só assume outro Ayatollah se o anterior vier a falecer, e de preferência assume alguém próximo ao anterior. E, claro, o Ayatollah é só uma figura, como se, por exemplo, a Rainha Elizabeth, a Rainha da Inglaterra, é uma figura que chefia a Inglaterra, mas quem comanda lá é o primeiro-ministro. No caso aqui do Irã, o Ayatollah é um guia, ele é a principal liderança, mas as decisões acerca de política, quem bota realmente a mão na massa para administrar o país é o presidente, que é o segundo maior cargo do país, certo? Mas sempre sob a orientação dessa pessoa que ocupa o cargo de Ayatollah, certo? E no Irã existe um extremismo religioso muito grande, não é um país democrático, e por não ser democrático e por se apresentar esse extremismo religioso e antiliberal, ele é muito criticado e recebe muita oposição da ONU e dos Estados Unidos, por ter esse regime fechado, sem a interferência do externo, sem a interferência do capital externo, organização sempre pelo Estado, o Estado baseado na religião principal. Então, a ONU tem sérias críticas e os Estados Unidos também, como ocupante das cadeiras principais da ONU, também não olham com bons olhos essa política e essa relação que o Irã insiste em ter com o restante do planeta. O Afeganistão, né, também é destacado aqui, porque o Afeganistão, no começo do século XX, ele ficou muito conhecido e muito divulgado depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, né, que fizeram 19 anos agora no mês passado, esse atentado terrorista que aconteceu lá e se tornou um emblema do terrorismo, né, mundial.
E por que o Afeganistão se tornou evidente nesse momento tão triste? Porque foi creditado a ele a saída da ideia de fazer aquele atentado, certo? Mas antes disso, é interessante mostrar o Afeganistão, as suas fronteiras, né? Faz fronteira, o único país do Oriente Médio da qual ele faz fronteira é o Irã. Esses outros que vocês estão vendo aí, Turcomenistão, Uzbequistão, não fazem parte do Oriente Médio. E é o país mais pobre do Oriente Médio. E se vocês perceberem aí, o Afeganistão, ele não tem um litoral, ou seja, não tem saída para o mar. E isso, dentro da região que ele está e dentro de um comércio mundial, isso dificulta muito ele se relacionar mercadologicamente falando, ou seja, para transportar, por exemplo, algum produto, fazer uma exportação ou até mesmo importar alguma coisa para o Afeganistão é complicado porque ele vai depender de outros países para receber e para mandar mercadorias para fora. Porque uma das principais formas de fazer isso é por via marítima. E como ele não tem litoral, ele vai passar por essa dificuldade. Então, a economia afegã ela vai ser afetada por isso e vai se tornar pouco desenvolvida e a sua base econômica vai ser a agropecuária e a mineração. E isso não chega a sustentar o país para deixar a sua população de maneira mais confortável. Fora isso, tem a questão de que eu coloquei aí nesse terceiro pontinho, no quarto pontinho, que o Afeganistão ele é como se fosse um pouco rejeitado do Oriente Médio. Por quê? Porque se vocês observarem os países anteriores, os que a gente vai mostrar também mais adiante, eles são cercados por outros países que fazem parte do Oriente Médio. O Afeganistão, como vocês estão vendo aí, ele só tem de fronteira do Oriente Médio o Irã. E além disso, o Irã ele é muito hostil com o Afeganistão. Né? O único país que faz fronteira com ele dentro do Oriente Médio é o Irã. Ele é bem hostil. Aí faz a pensar que tem alguns estudiosos que dizem que ele não é considerado um país do Oriente Médio, justamente por essa pouca fronteira que ele tem com os países do Oriente Médio e por ele estar mais ao sul da Ásia. Se você observar um mapa maior da Ásia, ele realmente vai estar bem ao sul da Ásia e já quase saindo da região que a gente delimita como Oriente Médio. Depois vocês podem ver nos mapas das aulas anteriores, no livro, a posição dele dentro do Oriente Médio e dentro da Ásia. Então eu coloquei aí, parece que ele é considerado um país bastardo dentro do Oriente Médio. Ele está ali, mas ele realmente não é dali. Mas ele é colocado dentro do Oriente Médio, mas ele não tem praticamente nenhuma ligação muito forte com o Oriente Médio. Mas por hora, né, como o mapa do mundo ele é muito flexível, por hora ele está considerado como um país do Oriente Médio. Esse país, o Afeganistão, ele desde 1980 é um país que sofre com guerras. Sejam elas guerras internas, sejam elas guerras externas, envolvendo países que não são do Oriente Médio. Logo, ele criou um grupo, né, surgiu um grupo guerrilheiro dentro do Afeganistão chamado de Talibã, que dominou o Afeganistão até 2001, que foi quando aconteceu aquele atentado terrorista nos Estados Unidos. E também nesse país, a base principal de governo era comandada por um grupo altamente extremista chamado Al-Qaeda, que ninguém sabe hoje se ainda existe, se existe de maneira clandestina, se ainda tem alguma legitimidade, se é reconhecido, ou realmente ele foi extinto, tanto o Talibã como o grupo de guerrilha, como o exército armado do Afeganistão, como a Al-Qaeda, que é parte já de um grupo que organiza, né, toda a política, a sociedade e a parte bélica do Afeganistão.
O que se sabe é que após os atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos, a qual o Al-Qaeda, com a figura de Osama Bin Laden, que fazia parte desse grupo extremista, que foi creditado a esse grupo a responsabilidade pelo atentado, o que a gente sabe é que esse país vem sofrendo desde então, mais ostensivamente, com guerras, né? Sofreu logo em seguida os atentados, como forma de retaliação. Os Estados Unidos bombardeou o Afeganistão, e tanto para ser como represália, como em busca do mentor dos atentados, que era Osama Bin Laden, e que desde então, desde 2011, o Afeganistão ele vem com a intervenção de governos exteriores, como eu falei para vocês, os governos de coalizão. Vários países mandam representações para ajudar na recuperação daquele país, no caso aqui o Afeganistão. Então você vai ter lá dentro da organização política membros dos Estados Unidos, membros da Inglaterra, membros da França, que formam esse governo de coalizão para tentar impedir novos conflitos e para tentar organizar de maneira mais humana, né, mais democrática, a sociedade do Afeganistão. O próximo país é o Líbano. O Líbano ele é um país árabe que mais enviou imigrantes para o Brasil. É um país que fica às margens do mar Mediterrâneo, como vocês estão vendo aí. Tem como principais vizinhos Israel e a Síria, que a gente vai falar depois sobre a Síria. Então, durante muito tempo, nesse país, houve muita emigração de pessoas, de árabes, para países, e um desses países escolhidos para receber esses imigrantes é o Brasil, certo? O Líbano é predominantemente montanhoso, possui solos férteis, tem um clima ameno, é como se fosse um grande oásis dentro, né, do Oriente Médio. Tem uma excelente posição geográfica, vocês estão vendo aí, fica às margens do mar Mediterrâneo. E isso é muito importante para o Líbano, porque auxilia muito no comércio exterior, ao contrário do Afeganistão, que é muito prejudicado por não ter mar e ter o seu comércio exterior bastante dificultado por não ter litoral. O Líbano já tem isso de forma abundante. Então, o comércio, os portos do Líbano, a entrada e saída de mercadorias do Líbano é uma das principais do Oriente Médio, principalmente porque está no mar Mediterrâneo. Só que o Líbano, até 1945, ele era uma colônia da França, pertencia à França. Tanto que ele era conhecido como a Suíça do Oriente Médio, porque ele tem essa característica tanto física, de ter um clima mais agradável, de ter uma posição geográfica perto do litoral e ter aspectos montanhosos, né, alguns muito elevados, que chega a ter o seu topo coberto de neve. Então lembra muito a Suíça, e durante muito tempo foi considerada a Suíça do Oriente Médio. Contudo, ele até 75 era considerado um país estável, bom de se viver. Só que a partir de 75 começaram a ocorrer as guerras civis, principalmente com os países que vocês estão vendo aí, que fazem fronteira com Líbano. Israel e Síria começaram a fazer muita pressão nas fronteiras com o Líbano por vários motivos, certo? Por vários motivos mesmos. Às vezes nem tanto envolvendo o povo líbano, mas por alguns interesses, como a presença dos curdos também nessa região, algumas questões envolvendo religião, porque a distribuição dos cargos políticos no Líbano também é influenciada pelos aspectos religiosos. Só que, ao contrário do Irã, que tem o chefe principal, que comanda de maneira religiosa o país, o Líbano não
não tem que agradar só um grupo religioso, ele tem que agradar basicamente 3 grupos religiosos. Então, para distribuir os cargos políticos, é feita de acordo com a proporção de cristãos que existem lá e de muçulmanos. E tem 2 tipos de muçulmanos. Os muçulmanos sunitas, que são aqueles... Eu vou falar em palavras mais fáceis, mas é uma explicação um pouco complicada, né? Se me sobrar tempo depois, posteriormente, eu posso aprofundar isso para vocês. Mas existem 2 tipos de muçulmanos. Os sunitas, que são aqueles muçulmanos islâmicos que são mais tranquilos, vou dizer assim, mais pacíficos. E tem os muçulmanos xiitas, que são mais extremistas, né? Que já tem aquele exército armado, que quer resolver as coisas mais no fanatismo religioso, no extremismo, usando armas, enfim. Mas os 2, sunitas e xiitas, saíram da mesma ramificação islâmica. Só que ao desenrolar da história, eles foram se diferenciando, principalmente nesses aspectos que eu falei. Então, lá no Líbano, o Congresso, vamos dizer assim, os líderes do legislativo, né, senadores, deputados, acho que lá não tem deputado, é só senadores. Eles têm que, de acordo com a quantidade de cristãos e muçulmanos xiitas e sunitas que estiver lá, cada cargo tem que ter um representante dos cristãos, dos muçulmanos sunitas, dos xiitas. E essa diversidade de grupos religiosos tão diferentes acaba aqui causando muita confusão e às vezes acontece de terem algumas guerras civis, que a partir de 75 foram se agravando. E agora, nesse ano, 2020, aconteceu uma coisa ainda muito triste no Líbano, que já estava se recuperando dessas guerras civis, já estava mostrando mais estabilidade política, econômica, mas que sofreu um duro golpe quando houve a explosão do porto de Beirute, que foi noticiado durante vários dias na mídia, na internet, na mídia televisiva, que onde explodiu lá muitos galpões que se localizavam no porto de Beirute, é o mais importante lá da região do Líbano, e que deixou uma destruição enorme e dezenas de mortos. Então, vários países se mobilizaram para ajudar a reconstrução daquela parte tão importante da cidade, que é Beirute, a capital do Líbano, e que foi praticamente destruída pela explosão tão forte, certo? O próximo país é a Síria. A Síria, ela é também um dos países maiores que existem dentro do Oriente Médio, né? Vocês vão ver aí que é quase a mesma proporção do Irã, né? Que eu falei para vocês lá quando estava falando do Irã, que o Irã era o segundo maior. Então a Síria, desde 2011, vem enfrentando também severas guerras civis entre o governo, que o governo é muito repressivo, é um governo que não dá liberdade para a sua sociedade e que a economia é muito não eficiente. Então, você vai ter lá dentro da Síria muitos conflitos envolvendo o governo estabelecido, que é repressivo, e pessoas que desejam ter liberdades e que a economia da Síria se torne mais eficiente, mais democrática, o que não acontece. Então, a situação da Síria é tão grave nessa questão de conflitos entre essas duas, entre essas pessoas, que muitos refugiados se espalham pelo mundo, procurando abrigo em países, porque ou ficam na Síria e podem morrer a qualquer momento por um bombardeio. Se vocês terem uma ideia, muitos civis, milhares de civis, nos últimos anos morreram por simplesmente estar em casa, fazendo as coisas, vivendo a sua vida normal, e de repente acontece um bombardeio e tem as suas vidas ceifadas. O último dado que eu vi diz que por volta de 17 mil crianças perderam a vida por esses conflitos armados inocentemente.
Então, é um lugar, eu acredito que a Síria, de todos os países do Oriente Médio que envolvem esses, que tem conflitos desse tipo, é o país que mais sofre com eles, né? Pelo governo autoritário e repressivo que existe e pela essa quantidade como é que eu posso dizer, de pessoas que pensam, de grupos que pensam diferentes dentro do mesmo território, né? Então, até aí do lado do mapa e da bandeira da Síria, eu coloquei um outro mapa da Síria, que tem uma legenda, que é onde vocês vão ver a quantidade de grupos diferentes que dividem o mesmo território. Então, é como se você colocasse dentro de um barril coisas ou pessoas ou animais completamente incompatíveis um com o outro. E que, claro, eles vão se estranhar e vai sempre ter aquele conflito dentro do próprio país. Então, eu costumo dizer que a Síria tem um território cheio de facções, onde cada facção domina e o outro não pode passar, e o outro não pode defender a sua ideia, porque todos eles, mesmo aqueles que lutam pela liberdade e contra o governo repressivo, eles também usam da repressão para poder combater o que é repressivo. Então chega a ser assim meio que caótico, contraditório, certo? Então, dentro disso, ele também vai receber muita influência de outros países que vão também interferir como forma de coalizão. Só que lá isso é dificultado porque existe uma forte presença do Estado Islâmico, principalmente da ramificação fundamentalista, certo? Então, o Estado Islâmico, como a gente já viu nos outros países, ele está lá no Iraque, ele está lá no Irã, mas na Síria, ele tem estabelecido a ramificação mais extrema do Estado Islâmico, que são os fundamentalistas. E isso acirra mais esse território e a agressividade dessas facções que dividem a Síria. E, recentemente, a Síria tem se conflituado bastante com seu vizinho, que é totalmente oposto do que a Síria prega, que é Israel, certo? Então, como a gente viu na aula anterior, o Estado Islâmico em conflito com o Estado de Israel, e sendo o Estado Islâmico dominando a Síria na sua parte mais fundamentalista, então, e Israel e a Síria dividem a fronteira, uma fronteira, então eles vão ter muitos conflitos envolvendo principalmente a questão da religião, do islamismo versus o judaísmo, mas também envolvendo questões diversas acerca de cada facção que é presente dentro da Síria, certo? Então, esses foram os países que a gente resolveu destacar aqui para vocês terem uma noção de como é a dinâmica dentro do Oriente Médio. Só que, como eu falei para vocês, existem outros países do Oriente Médio. E a geografia tem olhado esses outros países como um novo Oriente Médio. Tem esse Oriente Médio que a gente acabou de falar para vocês, esses países que formam o Oriente Médio, que já são tem uma tradição mais antiga, né, que tem um território maior. Mas esse novo Oriente Médio, ele é formado por outros pequenos países que ficam às margens do Golfo do Pérsico, né? Como eu falei para vocês, o Golfo é quando a parte do oceano, ele adentra em direção ao continente, formando essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que rodeia essa água do mar é chamado de Golfo. E aqui, cada Golfo tem um nome. Esse aqui é o Golfo do Pérsico, o Golfo de Omã. Então, a Ásia e a Europa são... o território euroasiático ele é muito cheio de golfos. E esse golfo aqui em especial, ele abriga alguns países muito importantes do Oriente Médio. Como eu coloquei para vocês, formando o Conselho de Cooperação do Golfo, que é formado por Bahrein. Bahrein está bem aqui. Kuwait, não é Kuwait, é Kuwait. Omã, mais aqui ao sul. O Catar, que é essa pequena península aqui adentrando o Golfo. A Arábia Saudita, que também é um país enorme, e os Emirados Árabes Unidos, que é essa região aqui.
certo? Que é um conjunto de micropaíses, que a gente vai falar já já. Então, essa região, que é chamada de Novo Oriente Médio, ela é uma região que se destaca muito pela exportação de petróleo. Então, essa região aí do Golfo do Pérsico é a região que mais exporta petróleo no mundo inteiro. E nas últimas décadas, ela também vem se destacando por outra fonte econômica bastante lucrativa, que é o turismo, certo? O turismo tem sido bastante requisitado nessa região belíssima por ter o litoral aí nessa região do Golfo. E tem outro ponto a favor. Essa região aí, que a gente chama de Novo Oriente Médio, ela fica relativamente distante daqueles conflitos que nós acabamos de falar, de tanta guerrilha, de tanto bombardeio, de tanto conflito religioso. Aqui nessa região, o interesse deles é muito focado na exportação do petróleo e agora também na estruturação para estimular cada vez mais o turismo. Então, eles acabam focando muito nessas duas áreas da economia e acabam se afastando ou não se importando tanto com os problemas que ocorrem envolvendo religião, envolvendo facções, envolvendo credo, disputa por território que acontece nos outros países do Oriente Médio. E o grande símbolo dessa região aí, do Novo Oriente Médio, desculpa, tô falando México, não sei por quê. Do Novo Oriente Médio é a chamada região que abriga Dubai. Dubai fica aqui na região dos Emirados Árabes Unidos. Essa região aqui dos Emirados Árabes, que é um país oficialmente, mas dentro desse país tem 7 sub-regiões. Eu costumo dizer que são 7 mini países. E o mais famoso deles, principalmente nessa nova questão turística que se desenvolve aqui nesse novo Oriente Médio, porque Dubai se transformou num lugar de turismo de alto nível. Então você vai ver lá os prédios mais suntuosos. É uma região que se constrói ilhas, fazem ilhas para abrigar, pessoas compram ilhas, compram pedaços de terra e fazem coisas luxuosas, enfim. Então, é famosa por esse turismo de alto nível e por ser um centro que também abriga grandes universidades daquela região do Oriente Médio e também é muito propagado pela mídia, justamente para divulgar também essa questão turística, certo? Então, essa aí é a região com esses países que formam esse Oriente Médio, que a gente chama de novo, mas que, na verdade, ele é um pouco mais afastado das grandes questões que sempre permearam o Oriente Médio em si, como a gente veio falando e exemplificando nos países anteriores, certo? Então, qualquer dúvida, entre no grupo e podem tirar suas dúvidas. Estou sentindo muita falta de vocês no grupo, né? Vocês eram mais ativos, agora depois das férias vocês deram uma caída, mas a gente compreende que agora, como não vai ter mais aulas até o final do ano, acredito que vocês vão dar uma corrida mais para atender todas as matérias. Mas qualquer dúvida, eu estou lá, deixe lá a sua dúvida. E uma nova regrinha, vocês agora vão ter que mandar as atividades que vocês fazem para mim diretamente, para que eu possa registrar. E agora, nesse terceiro e quarto bimestre, o professor vai ter mais autonomia para receber essas atividades. Então, até a próxima.